Você já teve aquela sensação estranha de estar em uma sala cheia de pessoas, cercado de conversas, risadas e movimento, e ainda assim sentir um cansaço absurdo? Não um cansaço físico, mas um esgotamento mental profundo, uma vontade quase incontrolável de ir para casa, trancar a porta e ficar em absoluto silêncio. A sociedade nos ensinou uma equação muito simples. Pessoas normais gostam de pessoas. Quanto mais amigos você tem, mais popular você é. E quanto mais popular você é, mais feliz você deveria ser. Mas existe um erro brutal nessa equação, e a ciência finalmente começou a entender por quê. Se você prefere a sua própria companhia à maioria das interações sociais, o mundo costuma colocar um rótulo em você: antissocial, esquisito, arrogante, ou, no mínimo, alguém que tem problemas de adaptação. Mas e se eu te disser que esse desejo pelo isolamento não é uma falha no seu sistema? E se, na verdade, for um sintoma de como o seu cérebro processa informações? Para entender isso, precisamos voltar no tempo. Mais especificamente, para a savana africana, há centenas de milhares de anos. Na biologia evolutiva, existe um conceito fascinante chamado a teoria da savana da felicidade. Os pesquisadores Satoshi Kanazawa e Norman Lee cruzaram dados de milhares de pessoas e descobriram um padrão perturbador. Para a esmagadora maioria da população, a regra evolutiva clássica funciona perfeitamente. Estar perto da tribo gera felicidade. Nossos ancestrais que andavam em grandes grupos sobreviviam a predadores. Os que andavam sozinhos viravam o jantar. Nosso cérebro foi programado pelo medo para buscar aceitação social. Existe até um limite biológico para isso, conhecido como o número de Dunbar. Segundo a neurociência, nosso cérebro só tem capacidade de processar no máximo cerca de 150 relações sociais significativas. Mais do que isso, o sistema entra em colapso. Mas a pesquisa de Kanazawa e Lee encontrou uma anomalia, uma fratura na regra. Quando eles isolaram os dados de pessoas com quociente de inteligência significativamente acima da média, a curva da felicidade inverteu. Para essas pessoas, quanto mais elas interagiam socialmente, menos felizes elas relatavam ser. Por que pessoas altamente inteligentes se sentem miseráveis quando são forçadas a socializar com frequência? A resposta está no custo cognitivo e em como a inteligência funciona como ferramenta de sobrevivência. A evolução nos deu a inteligência geral para resolvermos problemas novos. Problemas que os nossos instintos automáticos não conseguiam resolver. O cérebro inteligente é, por natureza, um cérebro autossuficiente. Ele precisa de menos ajuda da tribo para garantir a própria existência. Enquanto a maioria das pessoas usa o grupo como um escudo de proteção, a mente altamente analítica vê o excesso de interações como algo diferente. Ela vê como ruído. Pense na última vez em que você foi forçado a participar daquelas conversas triviais. Aquelas conversas de elevador. Falar sobre a previsão do tempo, sobre a fofoca do escritório, sobre coisas que não têm absolutamente nenhum impacto real na sua vida ou no universo. Para uma mente comum, isso é um lubrificante social. É confortável. Mas para uma mente analítica e inquieta, esse atrito cognitivo dói fisicamente. Pessoas inteligentes tendem a ter objetivos de longo prazo. Elas operam no que a psicologia chama de estado de flow, uma imersão profunda em ideias complexas, projetos ou até mesmo na dissecação mental de um problema filosófico. Quando alguém interrompe esse estado para falar obviedades, o cérebro precisa gastar uma quantidade massiva de energia, trocar de contexto, fingir interesse, emitir a resposta socialmente aceitável e depois tentar, com muito esforço, voltar ao foco original. Eles não odeiam as pessoas. Eles odeiam o desperdício de energia. E aqui nós entramos na camada mais profunda dessa fratura, a diferença entre o vazio e o preenchimento.
O filósofo Arthur Schopenhauer era famoso pelo seu pessimismo, mas ele tinha uma visão extremamente afiada sobre o isolamento. Ele dizia que o ser humano só é inteiramente ele mesmo quando está sozinho. Para Schopenhauer, as pessoas comuns usam a socialização como uma fuga de si mesmas. Como elas têm um mundo interior pobre, o silêncio é ensurdecedor. Elas precisam do barulho do grupo, da música alta, da conversa fútil para não terem que encarar o vazio de suas próprias mentes. Mas a mente brilhante, essa carrega um universo inteiro dentro de si. Quando uma pessoa inteligente está sozinha, ela não está solitária, ela está ocupada. A solitude para essas pessoas não é uma punição. É o laboratório onde elas operam. É no silêncio que as peças do xadrez da vida se movem. É onde as ideias se conectam. É onde as máscaras sociais caem e não há necessidade de performance. Então, se você é o tipo de pessoa que recusa convites para festas no fim de semana, se o seu celular vive no modo não perturbe, e se a sua ideia de uma noite perfeita é um livro complexo, um documentário, ou apenas ficar olhando para o teto, processando a realidade, você não está quebrado. Você não precisa ser consertado por gurus de autoajuda que mandam você sair mais da concha. O seu isolamento é uma escolha estratégica. É o seu sistema de defesa protegendo o seu bem mais valioso, o seu tempo e o seu foco. A verdade inconveniente que a sociedade não quer aceitar é esta: estar sozinho, por muito tempo, destrói mentes frágeis. Mas é exatamente o que forja mentes extraordinárias. No fim das contas, a solidão é apenas o preço de admissão para quem ousa enxergar o mundo de forma diferente. Você chegou até aqui e isso já prova que você não busca respostas fáceis. Inscreva-se no Fratura para continuar dissecando a realidade, porque toda grande descoberta começa quando uma certeza se quebra.